Oi, pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Tarô Oráculos. Você escolheu a estrela. E por isso, a mensagem para você hoje vai ser da sua família estelar. Vamos começar usando o oráculo cósmico. Para olhar um pouquinho. A primeira coisa que eu pergunto é por que você chegou até aqui? O que está acontecendo? Por que você clicou nesse vídeo? Por que você escolheu a estrela? O que está acontecendo? O que te trouxe até aqui hoje? Primeira carta da mesa. Segunda carta da mesa. Eu vou deixar aqui atrás. Celebração. A gente conhece essa carta daqui, né? A família estelar já falou sobre isso. E shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Eu tava reparando também na questão da numerologia aqui. A gente tem 6 e 11. É o número do trabalho, né? O número da energia de virgem, número 6. E é o trabalho sagrado, o serviço sagrado, né? O número 6 não é como a energia de Capricórnio, por exemplo, que é literalmente nosso trabalho, nosso esforço, aquilo que a gente faz pelo mundo e pelas pessoas, pela sociedade, nosso trabalho. Mas o número 6 é mesmo aquele trabalho espiritual, né? Aquele trabalho, aquele serviço de alma mesmo. Que nem sempre é remunerado, às vezes pode ser, mas nem sempre é. É o trabalho que a gente faz pelos nossos filhos, é o trabalho que a gente faz pelos nossos amigos, é o trabalho que a gente faz na caridade também. E por aí vai, é o trabalho por amor. O número 6. Agora, o número 11, a gente sabe que tem a energia de aquário, e o significado da numerologia do número 11 é também um significado bastante poderoso, porque significa um portal, né? Um espelho. Aquilo que é refletido, ele guarda tanto poder quanto o número 8, por exemplo. Porque o número 8 também é aquele infinito, né? Agora, eu acho que aqui é um chamado. Essas duas cartas estão falando sobre um chamado para que você comece seu serviço de amor, para que você comece a deixar sua luz brilhar. E essa luz é o amor. A gente pode dar vários nomes a ela, a gente pode descrever de várias formas, mas no fim a gente sabe que a essência de todos nós é o amor. Vamos clarificar isso aqui com o tarô. Eu adoro essa música. This little light of mine. Eu tava cantarolando ela quando eu peguei a carta do Shine. I'm gonna let it shine. Já assistiu aquele filme? Uma babá quase perfeita? Eu assisti esse filme a última vez quando era criança, né? Então, talvez se eu assistir de novo hoje, eu vou gostar, né? Porque é assim, né? A gente muda, as coisas mudam. Mas na época que eu assisti, quando eu era criança, aquilo me impactou tanto. Porque, assim, eu não vou me estender muito, porque senão eu fico falando meia hora aqui. Mas talvez tenha alguma coisa a ver com a sua leitura. Essa música desse filme, sabe? A menininha, ela perdeu a mãe, ela ficou órfã de mãe. E o pai dela encontra muita dificuldade em encontrar uma babá pra ela, porque é aquele contexto dos anos 90 mesmo, família de classe média dos Estados Unidos. Ele tá trabalhando, deixa a menininha em casa e ela precisa ficar com uma babá. Aí ela sempre colocava as babás pra correr, a menininha, porque a menininha, ela tinha problemas de raiva e ela era inteligente também, ela fazia umas artimanhas que as babás acabavam desistindo, as que ela aceitava também, né? Porque o pai teve muita dificuldade em encontrar sequer uma babá que ele mesmo gostaria de escolher. Até que eles encontraram a Coraline, né? A babá, ela trouxe essa magia pra vida da menininha. E a Coraline também ensinou algumas lições muito importantes pra menininha. A menininha, ela tinha muito problema de raiva, porque ela ficou órfã, ela sofreu muito, né? E a Coraline ajuda ela a lidar com aquilo, com as emoções dela, sabe? E, nossa, se o mundo tivesse pessoas, pais, educadores, babás, professores, que soubessem ensinar as crianças a lidar com as próprias emoções, eu acho que o mundo seria tão diferente. Mas assim, a gente vê uma progressão, a gente vê uma evolução de todos os personagens do filme. E no final do filme, spoiler alert, o avô da menininha também morre. E a menininha tá consolando a avó na escadaria. A avó tá bem triste, porque acabou de perder o companheiro. Grandma, that's your part. Malinchka, enough.
E ela senta do lado da avó e ela começa a consolar a avó. Ela começa a cantar essa música pra avó. Essa pequena luz eu vou deixar brilhar. All down the road. Take it, Grandma. All down the road. I'm going to let it shine All down down the road. I'm going to let it shine all down the road. I'm going to let it shine, 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 let it shine. Eu acho interessante essa cena, eu acho interessante essa história. E talvez ela te diga alguma coisa. Talvez você se identifique com a menininha. Talvez você também tenha passado por um momento de perda, de luto, por um crescimento emocional também, por um amadurecimento emocional. E talvez seja a sua hora também de passar isso para as outras pessoas. Assim como a menininha, ela passou para a avó dela, sabe? Ela ajudou a avó dela a lidar com aquela dor da perda do marido, do companheiro. Ela cantou a música pra avó e a avó ficou bem, sabe? Ajudou a diminuir um pouquinho a dor. Vamos clarificar a questão. Eu tô aqui baralhando, falando. Então. 7 de copas. E 10 de ouros. Tem de ouros. E 10 de ouros. É isso, é o legado. Olha o avô, o netinho, o casal, o cachorrinho, família, legado, herança. Existe mesmo aqui esse chamado para você pensar no seu legado, naquilo que você vai deixar para o mundo. Porque quando a gente é ensinado, quando a gente passa a vida inteira fugindo da nossa própria luz, fugindo do nosso próprio amor, quando a gente não se sente seguro para demonstrar afeto, para demonstrar carinho, para demonstrar que ama, para dar um abraço, a gente tende a se fechar cada vez mais, a gente tende a esconder essa luz, esconder esse amor. Porque se não é seguro demonstrar amor, a gente acaba esquecendo, né? A gente acaba evitando mesmo. E isso pode se tornar um hábito, isso pode se tornar algo tão intrínseco nosso, que a gente, mesmo quando se torna seguro demonstrar amor, a gente não consegue, né? Algumas pessoas, elas ficam assim, mesmo com seus companheiros, mesmo com seus familiares, sentem um desconforto quando vão demonstrar amor. Mas eu acho que tá mesmo na hora. Eu acho que você já trabalhou tanto em você, sabe? Você já investigou tanto ali os porões do seu subconsciente, na terapia, na análise, no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, sabe? Tudo isso teve um resultado, teve uma jornada de transformação pra você. E agora, assim, é hora de você permitir que isso venha à tona. É um momento de permissão, né? Porque aqui o que parece é que já brotou. Essa sementinha, essa flor, ela já desabrochou, ela já tá completamente crescida, sabe? Todas as pétalas delas estão aqui. Sabe, é como a metáfora do despertar da consciência, né? Da lótus. Claro que a lótus, o simbolismo da lótus, do despertar da consciência, é que é infinito, aquilo nunca acaba, nunca para de desabrochar, né? As pétalas nunca param de se abrir, porque é um processo infinito, a gente nunca para nossa evolução espiritual. Mas, com certeza você chegou a um ponto em que não é só pedido de você, mas é como é necessário também, que você deixe esse amor fluir. Isso de forma prática mesmo, sabe? Eu sempre tenho que lembrar aqui que a gente tem o número 6 na mesa. Então, é algo que você deve fazer no mundo real, mundo material, mundo das formas, todos os dias, com seus vizinhos, os seus amigos, seu companheiro, sua companheira, seus familiares. Porque eu sei que você tem capacidade de amar muitas pessoas. Pode até parecer estranho, pode até parecer que eu tô falando sobre amor, falando sobre demonstrar amor. A jovem mística falando aqui. Mas assim, nem todo mundo tem essa capacidade de amar que você tem. Porque todo mundo tem uma história diferente, pessoas têm feridas diferentes, têm histórias de vida diferentes. Então, apesar de todo mundo ter a centelha divina no amor, todo mundo ter a essência do amor, nem todo mundo tem a capacidade física de demonstrar esse amor, de sentir esse amor, de transmitir esse amor, de ser um canal para esse amor, um canal dessa luz. Sabe, tem muito a questão aqui com a clarificação do 7 de copas. Pode ser que você ainda esteja naquela eterna fase de
Vou trabalhar mais um pouquinho, talvez não esteja pronto ainda. Vou fazer algo mais para melhorar mais ainda a capacidade do meu amor. A capacidade de demonstrar amor, de oferecer e de receber amor em troca. Porque o 7 de copas sugere, além de ilusões e fantasias, sugere escolhas e sugere uma escolha entre diferentes desejos, entre diferentes tentações aqui na frente dele. Olha, eu acho muito interessante que eles tenham colocado nesse tarô aqui, o tarô das bruxas, um mago, né? Esse chapéu aqui significa conexão com o mundo superior. Esse chapéu de mágico. Então você vê que ele é um mago escolhendo a realidade dele. Escolhendo qual ele vai acreditar, qual ele vai prestar atenção. E são muitas as opções. E provavelmente ele pode ser que tenha um momento de dúvida. Ele pode ser que tenha um momento em que ele não sabe o que ele vai escolher. Como que ele vai demonstrar esse amor? Né? Aqui no contexto da mesa. Como que ele vai deixar esse amor fluir por ele? Como que ele vai ser esse canal de luz? Ele não sabe ainda. Pode ser através desse dragão, pode ser através desse gatinho, pode ser através desse castelo. Ou seja, pode ser através de uma paixão, pode ser através de um amor mais fraternal, pode ser através da imaginação, talvez criando histórias, escrevendo livros, escrevendo roteiros de filme. Sabe, são inúmeras as opções. E ele precisa escolher uma, ou pelo menos algumas, as quais ele vai realmente manifestar no mundo real. Porque essa carta ela veio para clarificar a nossa carta de número 6, né? A carta do serviço, a carta de Virgem. Virgem não está interessada apenas no mundo das ideias, no plano etérico, naquilo que ainda não se manifestou, aquilo que é só ideia, aquilo que é só vontade. Virgem está sempre interessada naquilo que é manifestável, naquilo que ele pode fazer. Então, esse mago aqui, ou seja, você precisa tomar essa decisão de como é que você vai demonstrar esse amor, porque você já é um canal. Você já é um canal pela qual essa luz passa. Agora, é necessário que você faça uma escolha prática sobre como exatamente você vai ser esse canal. Isso pode ser o seu legado aqui na Terra. Pode ser que gerações futuras lembrem do seu legado. E mesmo que elas não se lembrem, mesmo que elas não citem o seu nome, várias gerações futuras aí na frente, elas vão sofrer o impacto, elas vão ter o impacto daquilo que você fez nessa vida. Do amor que você deixou nessa vida, do seu trabalho espiritual dessa vida. Seu trabalho de alma, seu trabalho de amor. A sua geração direta, assim, a sua descendência vai sentir de forma bastante impactante, até porque veio a questão do filme, da música, que tem a história da menininha, que a babá interviu na criação dela e aquilo foi muito bom, aquilo mudou a história daquela família. Da mesma forma, você pode mudar a história da sua família também, para gerações futuras. Vou tirar mais uma carta de conselho. Pode ser que o seu trabalho de luz tenha alguma coisa a ver com seguir em frente. O 6 de espadas é uma carta sobre seguir em frente. Sobre você deixar aquilo que você desejava para trás às vezes. Aquilo que você pensava que era para você, deixar para trás. Levar com você o aprendizado. Porque essas espadas aqui, elas representam o pensamento, as ideias, os aprendizados também. Mas não prender o seu coração no passado. E pensar no futuro. Focar no futuro. Porque, como na carta, todas as espadas estão na frente dele, estão guiando ele. Essas ideias, o pensamento no futuro está guiando ele para o futuro dele. Da mesma forma, você precisa pensar no seu futuro. Acho que você precisa pensar em qual vai ser o seu legado. Porque é muito fácil a gente se distrair com o mundo material. É muito fácil a gente se distrair no mundo em que a gente tem um checklist de vida. É muito fácil a gente se perder nisso e esquecer do que realmente importa. E, no caso, o que realmente importa é o quanto que você ama, o quanto que você divide seu amor com as outras pessoas, a sua capacidade de amor, o quanto que você tornou o seu canal de transmissão de amor mais claro possível, mais aberto possível. Sabe, todo o resto da experiência humana são detalhes, são algo a se acrescentar a essa missão principal. Porque a missão principal sempre foi essa, foi compartilhar amor e fazer com que a nossa capacidade de amar também aumente durante esse processo. Tá bem? Uma mensagem bem hippie pra gente aqui hoje. Paz e amor. Bom, por enquanto isso é tudo que eu tenho pra você. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E eu desejo boa sorte pra você, tá bom? Tchau, tchau. Oi, pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Abby Oráculos. Você escolheu o coração alado. Isso significa que os angélicos têm uma mensagem pra você aqui hoje.
Vamos começar perguntando por que você chegou até aqui, por que os angélicos trouxeram você até aqui, por que você escolheu o coração alado. Vou tirar 2 cartas para saber o que está acontecendo. Vamos ver. Primeira carta na mesa. Segunda carta na mesa. Vou deixar aqui atrás. Vamos ver. Perdão. Extremamente sensível esse tópico. E continue sendo positivo. Ai, essa carta é tão linda, olha isso, gente. Meu Deus. Vamos clarificar com o tarô? Angélicos, por favor, clarifiquem a primeira posição. Posição do perdão. Cinco de ouros. Angélicos, por favor, clarifiquem a segunda posição. O Rei de Espadas. Nosso barriga amarela. Vou deixar aqui. Assim. A carta do perdão, eu falei que ela é um tópico sensível porque, às vezes, quando alguém pede pra gente perdoar, né, tanto os outros que erraram com a gente, quanto a nós mesmos, pode ser uma forma de invalidar aquilo que você passou, aquilo que você sofreu. Porque a gente sabe, e acho que você também deve estar cansado de saber sobre a necessidade do perdão, como isso liberta você mesmo, como isso tem um potencial de fazer com que, como o perdão tem um potencial de fazer com que você se sinta melhor. Mas perdão, sem antes validar aquilo que te aconteceu, sem antes validar, sem antes compreender, sem antes entender o que a gente está perdoando, não seja um perdão tão positivo assim. Tem uma frase que eu gosto muito, né, que é da Barbara Sher. Ela é uma coach, eu gosto muito dela. Ela tem uma frase que ela fala: o custo de esquecer as dores da infância, sem antes confrontá-las, faz com que você culpe a você mesmo por aquilo que fizeram com você. E isso é muito verdade. E eu ouvi isso de uma pessoa que teve experiência. Ela era filha de narcisista. E ela disse que quando procurou terapia, procurou ajuda por aquilo que ela sofria, né? Consequências daquela convivência com aquela mãe narcisista, os terapeutas que ela encontrou no caminho dela meio que invalidaram a experiência dela, pedindo para que ela perdoasse a mãe. Pedindo compreensão, pedindo que, poxa, mas a sua mãe, ela também sofreu, ela também passou por traumas, é por isso que ela age desse jeito, vamos perdoar, vamos esquecer. A gente sabe que tudo isso tá certo. É verdade que a mãe dela, a mãe narcisista, sofreu e por isso causou o transtorno dela. A gente sabe que é esse ciclo, a gente sabe que é necessário perdoar, tudo isso é verdade. Mas existe a necessidade daquele confrontamento, existe a necessidade de que você não se culpe por aquilo que aconteceu. Porque culpa também é algo muito presente na vida de filhos de pais narcisistas, ou de pessoas que sofreram por relacionamentos abusivos. Então, pedir para alguém que sofreu algum tipo de abuso físico, passou por alguma experiência assim, nesse sentido, pedir para perdoar a pessoa, sem antes confrontar, sem antes mostrar que de forma nenhuma nada do que aconteceu foi culpa sua, é perigoso. Porque já tem aquela questão da culpa, que já estava embutida na experiência do relacionamento abusivo. E eu digo tudo isso porque saiu 5 de ouros. 5 de ouros é a carta da escassez, né? É a carta... No baralho Rider-Waite-Smith, a gente vê 2 pessoas passando muito frio, tá nevando, e elas estão do lado de fora, elas não têm nem casa pra estar. Elas estão com fome, com frio, assustadas, abandonadas, ninguém tá olhando por elas. O 5 de ouros, ela representa todas as pessoas que foram esquecidas, deixadas de lado, rejeitadas, invalidadas, invisíveis. As pessoas que foram realmente olhadas pela sociedade, ou por algumas pessoas ao redor delas, olhadas como se elas fossem menos, como se elas não valessem. Então, é por isso que eu digo que essa mensagem é uma mensagem sensível, porque já pode haver em você esse sentimento de culpa, esse sentimento de inferiorização, esse sentimento de que talvez você mereceu o tratamento que você teve, o tratamento ruim que você teve.
E que, mesmo assim, você precisa perdoar a pessoa que fez aquilo com você. Então, a mensagem para você hoje é uma mensagem principalmente sobre a culpa. É mais do que sobre o perdão em si. É sobre mesmo o fato de você perceber que nada do que te aconteceu foi culpa sua. E que é decisão sua perdoar ou não perdoar essa pessoa. O que for melhor pra você, o que você se sentir bem fazendo, é o melhor pra você. Se for a hora de você sentir raiva, sinta raiva. Se for a hora de você sentir tristeza pelo que aconteceu, sinta tristeza pelo que te aconteceu. Não pule passos, não pule etapas de todo esse processo de cura. Porque o perdão a gente sabe que é um último passinho para a superação de uma história muito difícil. Para a superação desses 5 de ouros. Superação de todo esse abandono, todo esse esquecimento, toda essa invisibilidade. Então, viva o seu processo, viva o seu momento. Se alguém errou com você, e principalmente se você se sentiu culpado por aquilo, se você se sentiu culpado por ter sido maltratado, se você acreditou naquelas palavras, acreditou quando disseram que você era menos, acreditou que você não merecia ser bem tratado, que você era uma pessoa ruim, não acredite nisso. Não acredite nisso. E se for para perdoar alguém, perdoe a si mesmo por aquilo que você já se culpa. Primeiro, porque não é culpa sua. E segundo, porque esse perdão vai curar você. Vai fazer com que você perceba que você não merece se colocar para baixo. Você não merece se culpar também. Ser mais um algoz na sua vida. Mais um justiceiro feroz na sua vida. A questão aqui do Rei de Espadas. O Rei de Espadas, ele supera os desafios do reino dele, supera os desafios do trabalho dele, né, o trabalho de reinar, através do raciocínio, através da mente. Ele sempre coloca todas as emoções dele de lado para analisar apenas as ideias, apenas a essência das ideias, em determinada situação, em determinado desafio. Então, isso aqui também pode ser uma forma de você desafiar esses sentimentos de culpa, esses sentimentos de inferioridade, esse sentimento de que você mereceu tudo aquilo de ruim que te aconteceu. Porque às vezes são sentimentos que são irracionais, né? A gente não sabe explicar por que a gente acredita naquilo, porque a gente não tem um bom motivo para acreditar nisso. Às vezes é algo enraizado mesmo, que a gente precisa conscientemente lutar contra aquilo, lutar contra aquela ideia. E é no dia a dia mesmo, é trabalho de formiguinha. Às vezes são situações assim escondidas no dia a dia. Às vezes você se priva, por exemplo, de comprar alguma coisa pra você, uma roupa nova, porque no fundo você sente uma culpa de que você não merece, porque não merece gastar dinheiro com você mesmo. Sabe, esse é só um exemplo, mas isso é só pra dizer sobre como o pensamento positivo, quanto o otimismo, é algo que a gente pratica, não é algo natural. É algo que a gente tem que conscientemente decidir fazer. Olha, eu não vou reclamar, eu vou pensar positivo. Nossa, veio uma ideia muito negativa aqui sobre mim mesma agora. Eu olhei no espelho, eu comecei a me criticar. Eu decido conscientemente não fazer isso. Se eu não consigo olhar no espelho e falar que eu sou bonito, se eu não consigo olhar no espelho e falar que eu me amo, pelo menos eu não vou olhar no espelho e falar que eu me odeio. Passinho por passinho, aos pouquinhos, você vai lutando racionalmente, conscientemente, contra os seus pensamentos negativos. Porque isso pode te ajudar muito. Permanecer positivo pode te ajudar muito. Tá bem? Olha, por enquanto isso é tudo que eu tenho pra você. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. E eu desejo boa sorte pra você, tá bom? Tchau, tchau. Oi, pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Tarô Oráculos. Você escolheu a gota d'água. A leitura pra você hoje vai ser dos elementais. A gente vai começar perguntando por que você tá aqui? O que te trouxe até aqui? O que os elementais têm pra falar pra você? Eu vou começar tirando 2 cartinhas. Elementais. Mensagem. Por que ela veio até aqui? Primeira carta na mesa. Elementais. Por que olhou? Ela escolheu a gota. Segunda carta na mesa.
A gente já conhece essa mocinha aqui também, né? De leituras aí da semana passada, semana retrasada. Algo nesse sentido. A Mulher Selvagem. Qual é a outra? Ok. Esse aqui é o Gnomo. Ele tá bem chateado, como você pode ver. É uma carta só pro Gnomo. Desse oráculo, né? A gente vê a presença dos gnomos em algumas das cartas. Geralmente ele tá representando a sabedoria, porque ele sempre vem assim, vou até pegar de novo. Ele sempre vem assim com o olho aberto e outro fechado. Isso aqui é um simbolismo pagão mesmo, de sabedoria, né? Vem bem daquela história de Odin, que ele entrega um olho dele em troca da sabedoria, representando toda essa necessidade de sacrifício para obter o conhecimento. Sacrificar a parte daquilo que você acha que você sabe, aquilo que você já acredita, para obter o verdadeiro conhecimento. A gente sabe que o processo da sabedoria, o processo do conhecimento requer que a gente abra mão daquilo que a gente achava que era real, né? Achava que era verdade, achava que era correto. Isso é um autossacrifício, eu gosto desse simbolismo de automutilação, né? De a gente tirar um próprio olho. É bem radical esse processo, mas ele reflete bem aquilo, como é doloroso às vezes. Abrir mão das nossas crenças, abrir mão daquilo que a gente acredita. Ou se é doloroso, é bem doloroso. Vamos então clarificar as questões com o tarô. Gente, eu tô ouvindo uns barulhos estranhos aqui na porta. Eu não sei se eu tenho alguém batendo, se eu tô doida. Eu tá doida. Vamos clarificar a Mulher Selvagem. Cavaleiro de Bastões. Todo maravilhoso na missão dele. Romântico também, porque, né? Não no sentido romântico de amor romântico, mas no sentido literário da palavra. Aquele herói que vai salvar o mundo, que tem expectativa do mundo nos ombros dele, né? Que tá cavalgando no pôr do sol, né? Mais romântico do que isso é impossível. Talvez seja isso que esperam de você, né? Ou às vezes até isso que você espera de você mesmo. Que você seja alguém que vai salvar os outros, que vai ajudar os outros, que vai estar sempre ali para os outros. Vai ser o herói da sua comunidade, ou seja, da sua família, seus amigos, seu ambiente de trabalho. Alguém que defende aquilo que é certo. Vamos ver o que mais. Vamos clarificar o gnomo. Ok. A gente tem um rei na mesa, um cavaleiro e um rei. Um rei de ouros. Eu gosto desse cavaleiro, desse tarô das bruxas, porque ele tá olhando para a própria moeda. Ele tá completamente distraído com a moeda. É o que ocupa o pensamento dele, né? Como cuidar dessa moeda? Como fazê-la crescer? Como nutrir essa moeda? Como não perder essa moeda? Como é que eu posso utilizar essa moeda pro bem da população, pro bem do meu reino, para nutrir o meu reino, para cuidar das pessoas do meu reino? Tem muito aqui a questão também do gerenciamento financeiro. Não só financeiro, o gerenciamento do tempo também, né? O tempo é um dos grandes bens que a gente tem. Olha, talvez aqui, vamos ver se você se identifica. Talvez essa seja a sua história, vamos lá. Se você tá um pouco chateado, um pouco irritado com seu ambiente de trabalho, ou com a própria rotina da vida mesmo, rotina familiar, seus afazeres domésticos mesmo. Qual que é o dia de faxina? Quem é que lava a louça? Quem é que cozinha? Quem é que varre? Quem é que lava a roupa? Ah, eu odeio lavar roupa. Sabe os afazeres domésticos? Se você tá, de alguma forma, insatisfeito com tudo que se refere a essa rotina material, essa rotina prática do dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, ou em qualquer outro ambiente, eu vou falar um conselho aqui que só podia vir dos elementais. Um conselho desse, maluco desse, só podia vir deles. Mas é um conselho de jogar tudo pro alto. Porque assim, eu vou botar até o tarô aqui. Se você tem sido esse cavaleiro de bastões, essa pessoa que dá conta de tudo, que todo mundo pode contar com ela, e que sem ela o mundo vai desmantelar todinho. Se você não fizer o serviço de casa, a casa vai ficar uma bagunça. Se você não fizer as suas tarefas no seu trabalho, o seu trabalho vai desmantelar inteiro. Se você não cobrir para algumas pessoas, alguns colegas, pessoas da sua casa, se você não fizer ali o serviço que essa pessoa tá faltando e fazer, vai dar ruim, vai dar tudo errado. Só podia ser os elementais falando, mas os elementais estão falando pra você ser um pouco mais rebelde. Pra você, às vezes, também
bater o pé no chão e se recusar a fazer coisas que seria o certo fazer. Seria a coisa certa a ser feita, sabe? Quando a gente dá conta de alguma coisa que a outra pessoa supostamente não pode fazer, você vai lá como um verdadeiro herói e salva a pessoa daquele serviço. Especialmente se for o mesmo serviço no trabalho, serviço de casa, sabe? O seu companheiro, a sua companheira, o seu filho tá cansado do trabalho, não quer fazer aquela tarefa, não quer lavar aquela louça, não quer fazer alguma coisa em casa. Você vai lá e resgata aquela pessoa, tá bom? Deixa que eu faço então, eu vou fazer isso por você, sabe? Toda essa postura aqui do herói é muito admirável. Eu gosto de saber que você é assim, porque dá pra ver que você é uma pessoa bem intencionada, dá pra ver que você é uma pessoa que preza a ordem, preza o bem-estar de todos. Às vezes, mesmo quando você também estava cansada, sabe? Também poderia estar descansando, porque também teve um dia cheio. Mas isso que os elementais estão falando pra você, é que talvez, principalmente se você já estiver ficando muito chateado com essa situação, tá te deixando irritado, tá te deixando cansado, tá te deixando chateado, tá te estressando, se você estiver tomando conta de coisas demais, mais do que você deveria, mais do que você gostaria, talvez a solução para essa sensação ruim aqui de chateação, de estar chateado, de estar irritado, seja justamente deixar alguns dos seus deveres de lado. Ou até, se isso não for possível, deixar os seus deveres de lado, se isso não for cabível, né? Deixar pelo menos os deveres de outras pessoas de lado. Não faça os deveres que outras pessoas devem fazer. Não faça o trabalho de outros. Do seu companheiro, da sua companheira, dos seus filhos. Deixe cada um cuidar do seu. Sabe? Tem essa postura um pouco mais rebelde também em relação a esse seu próprio heroísmo. Você pode continuar sendo um herói. Você não precisa deixar de ser esse herói. Não precisa deixar de ser você mesmo, né? Mas você pode ser um herói rebelde também. É possível ser um herói rebelde. É possível unir essas duas coisas. Você não precisa ser um herói todo certinho, um herói moralista, um herói que se autossacrifica o tempo inteiro, mesmo por quando a causa não é justificada, né? Aquele sacrifício que a gente faz e nem merecia esse sacrifício, né? A pessoa pela qual a gente está trabalhando, fazendo aquilo, não merece, né? Ela podia muito bem fazer sozinha, ela não precisava daquele favor, sabe? Nesses momentos não é só plausível, como é necessário você ser um pouco rebelde também. Deixar as coisas mesmo acontecer, deixar o circo pegar fogo às vezes. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, se você é mãe e você arruma a bagunça dos seus filhos. Imagina o caos que ficaria se você não fizesse isso. Lá no quartinho deles, onde eles brincam. Brinquedo pra tudo quanto é lado. Ia ficar um caos, ia ficar horroroso? Ia. Mas talvez, pelo menos, os seus filhos aprendessem a dar mais valor àquilo que você faz, quando você arruma os brinquedos. Porque eles vão perceber como é quando ninguém tá fazendo aquilo. Entende? Porque as pessoas se acostumam, mesmo as melhores pessoas, as pessoas que mais nos amam, as pessoas que são gente boa, não são pessoas ruins. Mas mesmo essas pessoas gente boas da nossa vida, às vezes ficam mal acostumadas com a gente. Mal acostumadas com o nosso serviço, mal acostumadas com nossos favores. Não é uma questão de tirar vantagem de você, uma questão tão grave assim. Pelo menos eu não vejo isso, porque eu tô achando tudo muito divertido aqui na mesa. Eu não acho que seja alguma coisa mesmo ruim, negativa acontecendo aqui. Eu acho que é mais como esse exemplo que eu dei, sabe? Você tá fazendo um trabalho diário, de esforço, tá te deixando estressada, porque tá acumulando, tá pesado pra você. E as pessoas ao seu redor talvez nem deem valor, né? Nem estejam prestando atenção naquilo, ou conte que você faça aquilo por elas. Estão contando com aquilo, elas não se deram conta de que elas estão faltando. Vamos tirar uma carta de conselho. Talvez esse rei de ouro esteja aqui até para falar sobre alguém também. Uma pessoa que tá mesmo pensando na própria moeda, né? Pode ser uma pessoa que trabalhe muito e que você ajuda porque você sabe que tá cansado, porque trabalha muito mesmo, né? Ou alguém que tá estudando muito, alguém que tá ocupado, muito ocupado com alguma coisa. E talvez por isso você se deixe sacrificar às vezes para ajudar. Mas existem alguns momentos, algumas situações que você não precisava fazer isso. Precisava mesmo deixar, como eu falei, né, com a mulher selvagem, deixar tudo pro ar, assim, na rebeldia mesmo. Vamos tirar uma carta conselho. Olha, 8 de ouros. Você também tem muito trabalho para fazer. Você também tem algo que você precisa aperfeiçoar. Você também tem um trabalho diário de aperfeiçoamento pessoal, seja no seu trabalho mesmo, na sua atividade profissional,
ou seja um hobby, seja qualquer outra coisa a qual você esteja se dedicando seu tempo, sua atenção, seu foco, seu carinho, sabe? Você já tá ocupada com a sua própria vida. A mensagem principal é essa. A sua vida já te ocupa o suficiente. Os seus afazeres, as suas tarefas, cuidar de você mesmo, já ocupa muito do seu tempo. Então, não tente ser o herói das outras pessoas que estão tendo certa dificuldade de fazer algumas tarefas que elas precisavam fazer. Porque assim, tudo bem, uma vez ou outra, tudo bem, mas o ruim mesmo, a situação começa a ficar chata quando a pessoa começa a contar com aquilo, que você faça aquilo por ela sempre, o tempo inteiro, sabe? Porque aí fica pesado pra você e não é justo, né? Bom, por enquanto é tudo que eu tenho pra você. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. E eu desejo boa sorte pra você, tá bom? Tchau, tchau.